Jornal da Cidade. Número de mortos em Brumadinho sobe para 58. O Corpo de Bombeiros atualizou na noite deste domingo para 58 o número de mortos vítimas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. 305 pessoas continuam desaparecidas. A barragem de Feijão, que pertence à mineradora Vale, se rompeu na última sexta-feira. Funcionários da empresa, terceirizados, moradores e turistas estão entre as vítimas. Para falar sobre esta tragédia anunciada, iremos conversar por telefone com o ambientalista e presidente da Aliança em Prol da Área de Preservação Ambiental da Pedra Branca, Daniel Tigel. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Sandro. Bom dia, Cássio. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Vinícola. Sempre um prazer conversar com você, Daniel. E desta vez, realmente, o clima aqui é um clima muito triste, porque realmente vivemos uma tragédia que foi anunciada. Infelizmente, dessa vez não dá para a gente falar de boas notícias. Estamos aqui transtornados. O que você pode falar com relação a Brumadinho? Ô Daniel, você que tem um grande conhecimento no assunto, trabalha sempre aí buscando a preservação ambiental. O que nos deixa chocados e tristes é que logo após o crime ocorrido em Mariana, nós, ambientalistas e outras entidades, políticos e tudo mais, empreendemos esforços para buscar dar consequências àquilo, né? Inclusive, foi colocado em votação numa das comissões na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um projeto de lei para que se fizesse uma auditoria em todas as barragens aqui no estado de Minas Gerais, que há mais de 400, para poder reavaliar a segurança. Esse projeto foi derrotado na Assembleia Legislativa. Além disso, a partir de Mariana, apenas um projeto de lei foi aprovado no final de 2017, que foi de autoria do governo estadual, que era de repassar os recursos ligados a multas e taxas de mineração diretamente para as áreas de segurança e licenciamento ambiental, para buscar mais recursos para fiscalização. Foi o único projeto de lei. Mas outros projetos de lei, como, por exemplo, o projeto de lei 3.676, de 2016, que proibiria novos empreendimentos com menos de 10 quilômetros de distância de comunidades e mananciais, e também com multas mais robustas para infrações, e também que proibia a construção de barragens usando esse método aí, da de Mariana e também agora dessa de Brumadinho, de alteamento a montante. Esse projeto de lei até agora não conseguiu ser aprovado, infelizmente foi engavetado, e agora vamos tentar ver se colocamos de novo na Assembleia Legislativa esse ano para ver se é possível aprovar. Mas o que nos deixa mais tristes é que desde o incidente, desde o crime de Mariana, de 2015, o valor da Vale multiplicou por 5. Em plena crise, a Vale vale 5 vezes mais. Então nós temos anunciado como que a impunidade tem valido a pena, né? Porque as consequências foram muito pequenas e o que nós temos hoje é muito mais do que uma tragédia anunciada. O que nós temos hoje é um crime reincidente. Em qualquer país sério do mundo, o presidente da Vale estaria já preso, neste momento, exato momento, estaria preso por reincidência, e medidas muito mais duras deveriam estar sendo tomadas, para além de toda a solidariedade, orações, os processos de contribuição, as brigadas que estão lá, inclusive o movimento que nós fazemos parte, né, de Soberania pela Mineração, está presente lá, junto com muitos outros profissionais. É um processo muito forte de busca de encontrar ainda alguns sobreviventes, mas a situação é muito complicada, porque a lama está secando e são ainda 305 desaparecidos. São 58 mortos confirmados e 305 desaparecidos, segundo o último relatório de ontem à noite. Então, não se pode falar em catástrofe, não se pode falar em acidente. O que se deve deixar claro é que nós temos um crime pela ganância, pela ambição, pela busca do lucro a todo custo. Não, o lucro não vale a morte. É uma situação que nasce aí de uma falta de amor pelo ser humano, né? De vamos chamar assim, um capitalismo selvagem, avassalador, que coloca o dinheiro mesmo acima da vida humana.
E nos faz pensar, o Daniel, será que é só falta de amor? Ou também, de repente, pode ser que envolva corrupção, ou seja, aqueles fiscais de secretarias estaduais, ambientais, de órgãos como o IBAMA ou de outros órgãos federais que fingem que não enxergam esta situação. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acompanho de perto os órgãos de fiscalização, principalmente os técnicos que lá trabalham. São heróis, com salários pífios e sem equipe, que sempre são criminalizados, sempre são os que estão barrando o desenvolvimento, estão atrapalhando o andamento, estão gerando sofrimento para as empresas. Toda hora nós temos em campanha eleitoral candidatos a deputado, ou a governador, ou a presidente, dizendo que tem que flexibilizar licenciamento, que é muito burocrático, que isso atrapalha as empresas, que isso atrapalha o desenvolvimento, que nós temos muitas riquezas, que as riquezas têm que ser disponibilizadas, que as riquezas das unidades de conservação e dos indígenas têm que ser colocadas à disposição, os minérios têm que ser colocados. Então a pressão é muito grande. Se a gente olha aqui na cidade de Caldas, por exemplo, sempre que nós temos um crime cometido por uma mineradora, nós entramos imediatamente com o processo de busca de anulação da anuência concedida, e aí somos assediados, ameaçados, criminalizados, somos considerados os entraves ao desenvolvimento. Quando isso, na verdade, é uma grande mentira, porque o verdadeiro desenvolvimento é o desenvolvimento que é para todos. Óbvio que a mineração é necessária, mas ela tem que ser feita na justa medida, e não no lucro desenfreado. Então, quando você falou do capitalismo, quem me dera que fosse um capitalismo decente. O que nós estamos vendo aqui é a ignorância, a falta de amor, a estupidez, em que as pessoas começam a achar que vale a pena matar rios, vale a pena matar bacia. Eu não falei para você ainda das consequências que estão tendo ambientais do crime de Brumadinho agora. A bacia do rio Paraupebas, ela abastece o rio São Francisco, que abastece o Nordeste inteiro, que carece dessa água. São 19 municípios já afetados no rio Paraupebas, peixes morrendo, anfíbios morrendo. Isso pode dar novos surtos de febre amarela, de novas crises humanitárias e de saúde que nós podemos ter, gravíssimos, e que talvez nunca mais possam se recuperar. E já está chegando perto do Rio São Francisco. Lembrando que o Rio Paraupeba é responsável por 40% da água de Belo Horizonte. Ou seja, não há desculpa. Não se pode, eu peço desculpa da minha indignação, Sandro, mas é porque essa coisa dói muito no coração. Nós estamos há décadas alertando sobre isso. Há décadas estamos avisando sobre esse risco. Há muitas alternativas de outras tecnologias de mineração, tecnologias que são mais caras, mas são mais seguras. Há capacidade também de reduzir o volume da mineração e buscar alternativas da indústria, de buscar minerar, por exemplo, lixões na busca dos metais já utilizados, do lixo eletrônico, que é gigante hoje no nosso planeta, né? Que é possível recuperar esses minérios. Não há necessidade de machucar tanto a terra. Essa história que o pessoal fala de que a mineração ela é inevitável, ela é necessária desse jeito, isso é uma grande mentira. Isso é coisa de governante preguiçoso, porque é muito fácil ganhar um montão de dinheiro e não perceber que existem outras atividades industriais, atividades comerciais, atividades produtivas que geram muito maior dinamização econômica, que se distribui pelas comunidades e gera desenvolvimento real. Aqui, eu até fico um pouco chateado quando o pessoal me chama de ambientalista. Eu sou um defensor do desenvolvimento. Desenvolvimento significa desenvolvimento para todos, e não só para alguns políticos que estão recebendo dinheiro disso aí, ou para algumas empresas que estão se enriquecendo e saindo incólumes, saindo completamente impunes. Há 2 dias antes do crime de Brumadinho, 2 dias antes, o governador estava celebrando a abertura de novas atividades de mineração em Brumadinho, dizendo que finalmente ia flexibilizar o licenciamento ambiental e fazer passar tudo. Ou seja, mais uma vez, os coitados dos técnicos, dos órgãos de licenciamento ambiental, sendo pisados, porque eles alertam nos seus pareceres únicos, eles dão os alertas dos riscos envolvidos. É uma coisa de indignar, é uma falta de capacidade de pensar nos próprios filhos e netos, no nosso próprio futuro. Nós estamos jogando nosso futuro no lixo, por um dinheiro fácil que custa muito mais caro.
do que uma viagem para Paris para os donos dessas mineradoras. Ô Daniel, no que se refere a Caldas, não é? Depois que aconteceu esta situação em Brumadinho, todo mundo voltou as atenções também para o lixo nuclear ali gerado pela INB, a Indústrias Nucleares do Brasil. Inclusive tem uma matéria que foi feita pelo Fantástico que viralizou, digamos assim, todo mundo compartilhando. Estamos seguros, Daniel? Absolutamente não. Essa é outra denúncia constante que tem sido feita por todas as entidades há tempos, não só daqui de Caldas, como de Poços de Caldas. Nós temos uma barragem gigantesca de rejeitos radioativos do tempo que a indústria nuclear do Brasil estava em funcionamento, ainda estava minerando e enriquecendo urânio para gerar a torta amarela para fornecer para a Angra, né? Agora ela parou de funcionar porque o urânio está muito profundo e está muito caro fazer mineração lá, então a INB parou de minerar. Só que o lixo está ali numa barragem gigantesca, há um monitoramento 24 horas por dia, mas sempre que dá novas chuvas, já há vários índices, vários estudos que comprovam que já está havendo vazamento de água radioativa para rios como o Rio Soberbo e o Rio Verde, que tem gerado contaminação. Isso, em momentos de chuva, como o que nós estamos vivendo agora, já tem gerado efeitos na saúde da população. O pior é o risco que existe dessa barragem não aguentar. Porque, como já foi dito pelo relatório da própria Agência Nacional de Mineração, o DNPM, né, a quantidade de vistorias de segurança em barragens aqui em Minas Gerais, aqui estamos falando de uma barragem aqui da INB, foi pífia desde Mariana. Nós temos tido pouquíssimas análises sobre a segurança dessas barragens. Então, há risco, sim, de um rompimento. Eu não tenho os dados do último relatório sobre a segurança da barragem. O que nós sabemos nos momentos de chuva, tem havido, aparentemente, vazamentos de água altamente ácida devido à radioatividade. Então, isso já está acontecendo. E está aqui do nosso lado, né? São também milhões de metros cúbicos de água contaminada por radioatividade. Lembrando que isso é algo para durar, não é centenas de anos, a gente está falando de mais de 1000 anos que a gente vai ter que ficar vigiando por causa de irresponsabilidades passadas, aqui do nosso lado. Né? E aí em Caldas, em 2017, salvo engano, o promotor, doutor José Eduardo, ele já havia denunciado e pedido providências nesse sentido. Sim, as providências que foram solicitadas já foram feitos alguns estudos. Ela envolve recursos muito grandes para que se possam ser implantados. E aí vem essa questão, né? Onde que está o dinheiro? De onde ele viria? Fica mais difícil ainda pelo fato de ser uma empresa que não está produzindo mais, né? Ela está parada, porque não há mais condições de minerar. Então, de onde viria tamanho recurso para poder se garantir a segurança? O que me incomoda, Sandra, é que isso só é discutido depois, como se não se soubesse, como se nós não fôssemos seres racionais. Ou seja, você gera o fato e depois você fala, nossa, caramba, é muito caro garantir a segurança. Ora, isso você já sabia desde o início, mas é ganância, é a sanha do dinheiro fácil e rápido. E aí, o resto deixa para depois. E fica orando a Deus para que não aconteça nenhum acidente. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não, alguma coisa vai ter que mudar. Eu espero que, já que não... A minha preocupação, Sandro, é que não mudou com Mariana. Por isso que a minha fala é um pouco indignada. Eu peço desculpas aos ouvintes, porque nós estamos muito machucados. Nós estamos falando de centenas de vidas humanas. Estamos falando de famílias que perderam seu ente querido. Funcionários que estavam trabalhando lealmente pela empresa, defendendo a empresa, trabalhando por ela, que agora estão simplesmente ou desaparecidos ou provavelmente mortos. Ou seja, a gente está falando de dores, de vidas. Estamos falando de milhões de peixes que nesse momento não estão tendo ar para respirar, estão saltando e morrendo. Já tem imagens, já estão se confirmando. É muita dor. A dor que a Mãe Terra está sofrendo, a dor que o nosso planeta está sofrendo, é dor em nós, porque é o nosso futuro. Eu não sei, Sandro, se você tem filhos, não sei o ouvinte se tem filhos, mas eu penso nos meus filhos. O que eles vão ter?
Eles vão ter água para poder nadar? Eles vão ter água para irrigar os campos para a nossa produção? Onde que está o limite da ambição? Onde que está o limite desse processo espúrio de ficar forçando esses licenciamentos ambientais? Não, se o licenciamento ambiental é feito por uma atividade altamente poluidora, deve-se sim avaliar tudo tecnicamente e parar de fazer pressão sobre as pessoas que estão tentando defender a vida e parar de achar que essas pessoas são criminosas, ambientalistas que estão lutando gratuitamente, voluntariamente, para defender as futuras gerações. Está se apontando o dedo para as pessoas erradas. São pessoas que estão há décadas avisando que essas barragens podiam romper. Já se sabe, e não é só de Brumadinho. Eu não sei se você sabe, Sandro, mas a de Brumadinho, a primeira rompeu, a segunda rompeu em seguida, por causa do rompimento da primeira, e a terceira rompeu por causa do rompimento da primeira e da segunda. Ou seja, péssimo em termos de segurança, a sirene não soou. Quem sobreviveu foi porque teve uma intuição divina, que não desceu lá no refeitório para comer, que Deus deu essa chance, essa oportunidade. Mas não houve alerta, não houve sinal de alerta. É algo inconcebível em termos de segurança. É algo inconcebível. Não dá para o presidente da empresa, da Vale, dizer que está consternado. Ele deve ser imediatamente preso. Imediatamente. Prisão preventiva. E deve se iniciar imediatamente uma CPI de toda a mineração do Estado de Minas Gerais. Vai haver amanhã uma reunião na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para poder buscar instaurar a CPI das mineradoras. Deus quiser, tomara que possa acontecer, que se faça um estudo sistêmico de toda a mineração em Minas Gerais. Nenhuma vida vale dinheiro nenhum. A vida vale muito mais. É a alegria de uma pessoa, é a sua formação, é a sua festa, é a sua aposentadoria, são os seus filhos. Isso não tem preço. A vida não tem preço. Não há justificativa para o que aconteceu em Brumadinho. Não é um acidente. Não é uma fatalidade. É um crime contra a vida, contra pessoas e contra a natureza, Sandro. Daniel, e eu quero até destacar o que você falou, o fato de já ter acontecido em Mariana, né? Quer dizer, é inaceitável, principalmente por esse fator, não é? Mariana já foi inaceitável o que aconteceu lá, porque também foi algo derivado de omissão. Alguém deveria ter feito determinada coisa e não fez, ou algumas pessoas deveriam ter feito e não fizeram a parte delas. E aí aconteceu o que aconteceu em Mariana. E agora não aprendemos nada e a tragédia se repete. Quer dizer... Eu ajudei a organização do pessoal agora, por exemplo, Brumadinho, em dezembro, porque ia ter uma votação no Conselho para aprovar a expansão dessa mineração da Vale em Brumadinho. Nós escolhemos da ordem de 80 mil assinaturas. Isso foi ignorado, Sandro. No final das contas, ganhou. Foi concedido o licenciamento para ampliação dessa atividade de mineração, dessa mesma, que 2 meses depois veio a romper. Veja bem, Sandro. Havia gente alertando. Haviam organizações alertando. Haviam técnicos alertando. Em Mariana, em 2013, o relatório dos técnicos do governo estadual, da SUPRAM, da Superintendência Regional, haviam indicado que havia risco de rompimento da barragem lá de Bento Rodrigues. Isso foi ignorado, sempre usando o mesmo argumento. Mas é porque a gente depende desses empregos, porque a gente quer... Gente, é só parar para pensar, tem outras maneiras de gerar emprego. Isso é coisa de governante preguiçoso, querer dinheiro fácil e rápido e que se dane as consequências depois, sabe, Sandro? Exato. Se você preserva o meio ambiente, o Brasil tem um número pífio no que se refere a turismo, perto do potencial que ele tem. Existem países que são muito menores do que o país e que recebem um número 50, 60 vezes maior de turistas. Exato. Né? Exato. E, Sandro, uma coisa importante, tem dados errados sendo colocados. Eu fiquei assustado pelo nosso atual presidente ter dito em Davos que o Brasil era o que mais conservava o meio ambiente e que apenas 9% não era ou unidade de conservação, ou território indígena, etc. Mas sabe qual era a falácia dos números? Ele incluiu lá várias unidades onde há mineração,
onde há produção agroindustrial, onde há agropecuária, como, por exemplo, as áreas de proteção ambiental, onde pode ter mineração, pode ter plantio de eucalipto, pode ter plantio, pode ter agricultura e pecuária. Ou seja, é uma mentira que não pode ser falada a nível internacional. O Brasil infelizmente, não é um exemplo de preservação ambiental. Pelo contrário, nós temos sido exemplo de lugar fácil de liberar para destruir o meio ambiente, em que qualquer argumento contra uma atividade altamente poluidora é vista como gente que está fazendo mimimi e está indo contra o desenvolvimento. E aí, quem é a favor de construir atividades altamente poluidoras são os bravos que estão trazendo desenvolvimento. E depois, quando acontece a catástrofe, aí aparece na televisão e fala: puxa, que fatalidade, vamos pedir ajuda, vamos concentrar no apoio ao local. Claro, temos que orar, temos que fazer nossas doações, estamos todos fazendo, temos que ter gente lá, principalmente psicólogos, e a água, que é o principal que se precisa lá. É importante informar os ouvintes que hoje o que precisa mais agora são psicólogos e água lá no local, porque não há tantos desabrigados, são da ordem apenas de 25 mil desabrigados, então o que importa mais é isso, e todas as nossas orações, principalmente para os familiares que estão sofrendo. Mas nós precisamos, além disso, olhar as causas e nos indignar, porque nós somos corresponsáveis por Mariana e por Brumadinho. Quando nós vamos votar, a gente observa se o nosso candidato foi financiado por mineradora? A gente observa se o nosso candidato já foi condenado por algum crime ambiental? A gente observa se o nosso candidato já fala que quer criminalizar ou eliminar ou banir os ativistas e ambientalistas, dizer que eles são radicalistas, que eles são contra o desenvolvimento? A gente avalia se o nosso candidato trata com descaso os órgãos de fiscalização ambiental, como IBAMA, Superintendência Regional, órgãos de licenciamento. A gente olha se o nosso candidato defende mineração em terras indígenas. A gente olha se o nosso candidato considera que a proteção ambiental é entrave para o desenvolvimento, ou os que dizem que apoiam o desenvolvimento, que a proteção ambiental melhora o desenvolvimento. Ou seja, a gente, na hora que quer eleger candidato, que a gente vai votar, a gente olha o histórico, se é de luta em prol de questões ambientais. Isso está pesando no nosso voto? Está pesando no nosso voto aqueles que são contrários a flexibilizar a legislação ambiental? Está pesando no nosso voto os candidatos que são contra a criação de um grande mar de soja e de mineração no Brasil, mas que querem diversificar pelo turismo, pela agricultura orgânica, para fazer o país brilhar? Ou seja, nós somos corresponsáveis pelo crime. Nós, cidadãs e cidadãos. Eu, você, Sandra, e o ouvinte, a ouvinte que estão aqui nos escutando. Nós temos que olhar, se nós queremos tomar uma ação e nos indignar com o que aconteceu, nós temos que ter coragem de fazer a digna ação, que é o quê? Pensar o futuro da nossa nação. No momento de votar, olhar para o nosso filho e para o nosso neto, olhar para o brilho no olho daquela criança e querer o melhor futuro para essa criança, um futuro feliz, de paz e de acesso ao que nós temos hoje: ar puro, água, alimento. Nós temos que parar de nós também sermos só ambiciosos no retorno imediato. Nós temos que buscar outro modelo de desenvolvimento que seja para todas e todos, sabe, Sandra? É verdade, Daniel. Eu quero então agradecer a sua participação. Daniel, eu tenho várias perguntas para te fazer, mas o nosso tempo realmente ele já estourou, viu, Daniel? E você sabe que a Rádio Vinícola está sempre aí com o microfone aberto para você. Tá? Muito obrigado por colaborar com nós. Eu agradeço. A gente fazendo uma outra conversa um pouco depois, eu vou estar um pouco mais calmo nessa parte emocional. Assim, eu peço desculpas aos ouvintes. Não peça desculpas, Daniel. Não peça desculpas, porque é preciso existir pessoas que defendam o ambiente, defendam também as pessoas, não é? Então, com certeza você não precisa se desculpar por estar aí um pouco emocionado com essa situação que realmente abalou todos nós, viu, Daniel? Tá legal, um abraço a todos. Abraço e obrigado mais uma vez.